Nesse primeiro trimestre de 2022, a escola dominical traz um sopro de esperança para toda a igreja. Toda a igreja. O nosso tema base é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Em todos os momentos da história em que pessoas dentro da igreja resolveram questionar caminhos que começavam a sair da palavra de Deus, eles foram atacados, veementemente atacados. A situação de muitas no tempo, na história, e não é diferente hoje, a situação da igreja, a situação da sua área de conforto, de uma situação confortável para ela, só é confortável quando nós estamos geralmente fora da palavra. Eu sempre digo que se há uma coisa que nos desconforta é a palavra. A palavra, ela não nos deixa pecar em paz. Nós não temos sossego mais para errar. Todas as vezes que pecamos, todas as vezes que erramos, somos confrontados pela palavra de Deus. Ela não dá sossego, não dá um segundo, ela não dá margem para ficarmos tranquilos diante das nossas falhas. Falhamos, mas ela vem e mostra para nós exatamente onde está a ferida, exatamente onde está o erro. Então, quando a igreja começa a ficar numa área de conforto, começa a ficar muito confortável, começa a se adaptar ao tempo presente, começa a se moldar ao tempo presente, sempre vão levantar as pessoas que vão falar assim, olha, vamos voltar à palavra. Não foi diferente, em Martim Lutero fizeram um momento para que ele se retratasse dos seus escritos que ele denunciava, a igreja na época, o que ela estava fazendo, os desvios da palavra de Deus. A igreja vivia, na época dele, a igreja vivia alheia à palavra de Deus. A palavra de Deus ela foi colocada de lado e a igreja criou o seu modo de operação. E quando confrontaram ele, colocaram para que ele falasse, falou assim, olha, se retrata. Como fosse assim, peço perdão por estar escrevendo essas coisas, peço perdão pelo que eu estou falando contra a igreja. Ele disse, minha consciência está atrelada à palavra de Deus. Enquanto não me tiverem convencido pelas Sagradas Escrituras, não posso nem quero retratar-me de coisa alguma, pois é perigoso agir contra a consciência. Não posso falar de outro modo. Eis-me aqui. Que Deus me ajude. Amém. Essa foi a sua declaração, e a partir dela, isso aí foi o embrião, tá? do que nós chamamos de reforma protestante. E a base desse embrião, a base dessa reforma é só a Escritura. Só a Escritura. Então não tem, mesmo se surgirem pessoas que a espiritualidade delas é quase palpável, não substitui a palavra. Mesmo que seja alguém muito inteligente, que as palavras sejam muito bonitas, que sejam muito boas, que a gente veja sabedoria ali, tudo bem, você pode aprender alguma coisa, mas não tem poder de substituição. Nada substitui a palavra. A palavra ela é inerrante. Temos um princípio que nós guardamos, é o seguinte, se eu estou vendo alguma coisa que parece estar errada na palavra, o erro é de interpretação da minha parte, é eu que estou interpretando errado, é eu que não estou conseguindo entendê-la corretamente, o erro não é da palavra. A palavra ela é de inspiração divina, é um dos tópicos de estudo das nossas lições. Nas Assembleias de Deus nós temos uma declaração de fé, e a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, ela professa crer e ensinar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. É a nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus.
Então, a autoridade da Bíblia é porque o seu autor é Deus. Homens escreveram, mas esses homens escreveram inspirados pelo Espírito Santo. As pessoas muitas vezes questionam, aí falam assim, olha, a palavra, qualquer pessoa poderia ter escrito, existem muitos outros livros religiosos, livros das religiões e outras religiões, livros até mais antigos, de tempos mais antigos. Nós não estamos questionando isso. O fato é que, para nós, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante. Nós temos essa constatação porque as coisas espirituais se entendem pelo Espírito. Eu sempre falo que é uma loucura tentar convencer pessoas que não foram tocadas pelo Espírito para entender as revelações da palavra de Deus. São tão profundas as revelações que eu não descubro isso na palavra. Não tem nada que eu descubro na palavra. Não tem nada que eu vou lá e encontrei Deus. Não, eu sou encontrado por Ele. Ele revela a palavra dele a mim. Ele traz as revelações dele a mim, não o contrário. Então, as coisas de Deus são entendidas de forma espiritual. Há um versículo que pode nos esclarecer sobre isso. O primeiro texto que traz muito esclarecimento para nós está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 20 e 21, fala assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando fala assim, não é de particular elucidação. As profecias elas devem ser interpretadas à luz de outra parte da Escritura. Quando você tiver dúvida na palavra de Deus, consulte a palavra de Deus. Você pode orar, deve orar, você pode pedir que Deus possa trazer o conhecimento a você, mas eu te garanto, esse conhecimento não vem de outra fonte que não seja a palavra. A palavra explica a palavra. Nesse sentido, a Bíblia é o livro que permite isso. Quando você lê o Antigo Testamento, eu oriento os meus amigos e irmãos, eu oriento, olha, quando você quiser interpretar o Antigo Testamento, já que é um livro escrito a princípio, o seu público-alvo, a princípio, é toda a humanidade, mas o público-alvo, a princípio, são os judeus. Se você quer interpretar, você quer entender aquilo ali, leia o Antigo Testamento, mas leia ele sob a luz do Novo Testamento. O Novo Testamento esclarece as coisas ali. Muita coisa escrita ali, ela tinha um momento histórico e tem um momento profético. Porque outra coisa que é curiosa é que as profecias, né, elas podem ter vários cumprimentos. A profecia não tem um cumprimento só. Muitas vezes você lê uma profecia e fala assim, cumpriu. Você vê, parece nitidamente ali, o Antigo Testamento cumpriu aquele ali, mas ela tem vários cumprimentos. Por isso que nós dizemos que ela não é humana. Nenhum humano daria conta de escrever as coisas que estão ali, com a precisão de tudo, a precisão do tempo, a precisão dos fatos, a precisão histórica. Nenhuma inteligência artificial ou orgânica poderia criar aquilo ali. Então, a palavra de Deus usou homens, pessoas para escrever, e ao escrever, nós podemos perceber que houve um respeito à cultura dessas pessoas, ao ambiente que elas viviam, agricultores, pescadores, reis, pessoas letradas, pessoas com não tanto conhecimento secular, mas todas essas pessoas foram usadas por Deus para escrever a palavra, e essa palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo. Acho tão bonito quando fala assim, no versículo 21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falando da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Movidos aqui é carregados pelo Espírito Santo. Ao escreverem aquele livro, eu não posso afirmar para você, eu estava ali. Mas eu imagino que ao escreverem, se nós fôssemos consultá-lo, o que você acabou de escrever, alguns diriam assim, olha, eu sei que escrevi, mas eu não sei exatamente o momento de cumprimento disso aqui. Eu sei o que escrevi, mas tem que perguntar para que eu tenha um conhecimento exato do que o está escrito ali quer dizer, eu tenho que perguntar para o autor. O autor não foram homens. Homens foram inspirados ali, eles escreveram, não foram marionetes. Houve um respeito ao seu tempo histórico, houve respeito à sua cultura, houve respeito à sua linguagem. Vocês vão perceber, nós podemos perceber os exemplos de pescadores, deram exemplos da vida rotineira, o cotidiano de pescadores. Agricultores usaram exemplos do seu cotidiano. Mas eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E quando diz que foram movidos, né, indica que é um indicador, né, de que a vontade humana não gerou a Escritura. A vontade humana não gerou a Escritura. A Escritura foi gerada pela vontade de Deus. Então, toda a Escritura inspirada pelo Espírito Santo. Outro texto muito esclarecedor nesse assunto está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso eu repito, se você leu alguma coisa e você acha, mas esse texto bíblico, ele está errado, tem falhas aqui. Olha, não é o texto bíblico que está errado, é quem faz a interpretação. Ao ler a Bíblia, eu tenho que fazer uma leitura séria, uma leitura coerente e nunca uma leitura tendenciosa. Às vezes pessoas falam assim, que tudo pode ser encontrado na Bíblia. Sim, você pode encontrar, se você tiver com tendencioso ao ler a Bíblia, estiver procurando justificativo, você pode achar as mais loucas justificativas para fazer coisas absurdas, baseado em coisas que você leu na Bíblia. Mas, ao ler a Bíblia, eu tenho que fazer uma leitura da Bíblia respeitando. A primeira grande visão que eu devo respeitar é do Antigo e do Novo Testamento. Eu tenho que ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Eu leio o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. A principal, a primordial função de toda a história relatada no Antigo Testamento era mostrar a linha histórica, a linha profética que leva a Jesus Cristo. Eu sempre digo, às vezes, pessoas me criticam, mas eu falo, eu leio o Antigo Testamento com o objetivo de encontrar Jesus. A razão de ler o Antigo Testamento é encontrar Jesus. Eu leio o Antigo Testamento com esse objetivo. Eu só consigo fazer a leitura do Antigo Testamento sob a luz do Novo Testamento. Eu tenho que iluminar o Antigo com o Novo. Eu tenho que, para entender essas palavras, eu tenho que usar as palavras do Verbo que se fez carne. Assim eu consigo entender. Assim as coisas vão ficando mais claras para mim. Mas toda a Escritura, toda, de Gênesis, Apocalipse, ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, ela serve para nossa correção. Ela é o livro para nossa correção, independente do tempo. Nós podemos estar vivendo um tempo de grande modernidade, mas a Bíblia ainda é um livro útil, ela ainda é, ela foi, ela é e ela sempre será um livro útil. As nossas regras morais, mas agora a sociedade mudou demais, não dá para a gente seguir. Repito, a leitura da Bíblia é uma leitura séria. A leitura da Bíblia é uma leitura com a cautela de quem lê, respeitando aquele que inspirou as pessoas a escreverem, o Espírito Santo. Então eu tenho que fazer a leitura da Bíblia com essa responsabilidade, com essa cautela, com essa seriedade. Outro texto fabuloso para que a gente entenda essa inspiração da palavra de Deus e a origem dela
1 Coríntios capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É um texto que às vezes gera uma complicação, conferindo coisas espirituais com espirituais. É como se dissesse assim, que eu só posso entender as coisas do Espírito pelo Espírito. Não há outra forma de entender. Para nós, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, a palavra de Deus ela arde, como aqueles que estavam no caminho de Emaús, né? A palavra de Deus ela arde no nosso coração. Eu leio a palavra de Deus, como disse no princípio, eu fico desconfortável em muitas situações. Do momento que eu leio e me desconforta. Claro que em momentos de luta me traz conforto. Em momentos de aflição me traz conforto. Aquele conforto de Deus dizer para nós: olha, eu estou com você. Eu estou do seu lado. Eu te amo. Eu te perdoo. Mas traz um desconforto porque ela também revela a minha vida. Revela os passos errados que eu dou. As falhas que eu cometo. Ela não deixa impune. Ela não passa a mão na cabeça. Como diz, é muito comum dizer nos tempos modernos, não passa pano para ninguém. Ela revela, ela mostra. Alguns escritores dizem que a palavra de Deus ela é como se fosse um espelho. Eu leio a Bíblia, ela é um espelho, eu estou me vendo ali. Não é um mecanismo para me julgar outros. Claro que isso é um assunto a se estudar com muita sabedoria, mas a princípio é o livro que faz, eu olho e vejo a mim mesmo. Então, se há coisas escritas aqui, e essas coisas foram escritas pelo Espírito Santo, elas só podem ser discernidas, compreendidas pelo Espírito e por pessoas espirituais. Então, as pessoas que não nasceram de novo, você tentar fazer com que uma pessoa que não nasceu de novo, ela não é cristã, ela não é crente, ela não aceitou Jesus, e você tenta fazer ela entender isso aqui, é loucura, porque de fato o que está escrito aqui é loucura para essas pessoas. Para nós é poder de Deus, para nós é uma palavra poderosa, para nós ela traz, nos leva do conforto ao desconforto e vice-versa, e traz para nós alegria mesmo em meio a lágrimas. Ela nos recoloca em rota correta, em caminho correto. Ela nos ensina, nos disciplina, nos corrige também, como lemos no versículo anterior. Mas ela só pode ser entendida por pessoas espirituais. Eu queria que uma pessoa que não nasceu de novo entenda, veja o que a gente consegue ver Cristo ali, a revelação ali, é loucura. Não consegue. Porque, como diz na palavra, porque eles são loucura, né? Mas ensinado pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. Outros lerão aqui e vão achar que é loucura. Mas para nós é poder de Deus. A palavra de Deus ela foi e ela é revelada à humanidade. Ela está sendo revelada diariamente a muitas pessoas. Eu não vou encontrar Deus, é Ele que me encontrou. O princípio básico é esse. Até mesmo a palavra de Deus, que fala para mim de Deus, que move o meu coração, que move a minha vida, que muda a minha consciência, que deve dominar cada vez mais as minhas palavras, é fruto da revelação que Deus fez dele para mim. Ele se revela a nós. E a palavra de Deus é o Verbo se fazendo carne e revelando a nós.
A palavra é tão importante que ela se fez carne. E essa palavra, ela renova. É a espada cortante, ela corta. A espada de dois gumes, ela corta, ela fere, ela cura. As cicatrizes ensinam. Nesse quesito nós temos um comentário que fala assim: como Deus é infinito e os seres humanos são finitos, se estes, os seres humanos, quiserem conhecer a Deus, tal conhecimento deverá ocorrer pela iniciativa do próprio Deus em se revelar. A palavra revelação significa descobrimento, desvelamento, divulgação. Em vista disso, o conhecimento de Deus é o conhecimento revelado por Ele mesmo. Nessa compreensão, o estudo da autorrevelação de Deus para a humanidade é classificado de duas formas: revelação geral e revelação especial.